Salve, meu povo! Bem-vindos a mais um Júlio Responde, aquele momento que a gente para aqui no YouTube, nesse canal, para fazer a resposta de perguntas que as pessoas me fazem lá no meu Instagram. Então aproveita que você já está aqui, já se inscreve neste canal e se você porventura ainda não é inscrito lá no meu Instagram, já corre lá e se inscreve porque é por lá que as pessoas me mandam as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta, hoje falando sobre saúde intestinal. Aliás, gostaria de mostrar para vocês o último livro que eu participei aí do processo de confecção, que é este livro aqui. Tive a oportunidade, a satisfação de escrever um capítulo desse livro, que é Nutrição, Microbiota e Saúde Mental. E aqui nós temos a da editora Rubio. E a primeira pergunta é a seguinte: Dr. Júlio, como eliminar as bactérias do intestino? Veja, Paula, você que está fazendo a pergunta aqui. Se nós eliminássemos as bactérias do nosso intestino, nós morreríamos. Para cada gene que o nosso corpo tem, nós temos outros 9 genes de bichos que vivem em nós e que fazem por nós coisas que nós não fazemos. Por exemplo, todas as vitaminas, elas não são produzidas pelo corpo humano, elas são processadas ou, em algum momento, a ação das bactérias são importantes para isso. Eu entendo que o que você deve estar perguntando aqui são as bactérias ruins, são aquelas bactérias que causam a disbiose, que é a desregulação intestinal. Nestes casos, o chá de orégano, o óleo essencial de tomilho e alguns óleos essenciais como de melaleuca podem ser utilizados para fazer esse controle. Geralmente a gente faz o chá do tomilho ou o chá do orégano, da planta mesmo, 3 gramas para 500 ml de água, cozinha por 3 minutos e toma ao longo do dia por 15 dias. A Isadora vai perguntar o seguinte: doutor, como proteger o intestino quando vai fazer ciclo de antibiótico? Gente, antibiótico, o próprio nome já diz, antibios, antivida. Então, o uso do antibiótico é para matar a bactéria. Só que alguns antibióticos acabam afetando o funcionamento do nosso intestino porque acabam matando a nossa microbiota. Então, a minha sugestão é sempre assim, ó. Primeira coisa, vai fazer antibiótico, sempre faz a glutamina. A glutamina, ela é uma substância, é um aminoácido que o nosso corpo precisa e que o nosso enterócito, que é a célula do nosso intestino, se alimenta essencialmente de glutamina. Então, uma forma de a gente proteger esse intestino é fazendo o consumo da glutamina. Eu consumo todo dia sem estar fazendo antibiótico, mas quando faz antibiótico é essencial. E sempre fazer o uso de um probiótico durante todo o período que você está usando o antibiótico. A gente vai fazendo o probiótico junto até uma semana ou 10 dias depois do antibiótico. Aí você vai estar protegendo o seu intestino. Uma pergunta aqui do Highlander. Doutor, quanto tempo em que podemos tomar líquidos após a refeição? Olha, essa questão do uso do líquido nas refeições é uma questão um pouco controversa, porque assim, via de regra, se líquido fizesse mal, você nunca poderia tomar sopa na sua vida. Porque sopa é essencialmente líquidos. Então, não é que o líquido seja exatamente um problema. O que a gente sabe hoje é que a quantidade de líquido que você toma é mais importante do que se você está ou não tomando. Então, o que a gente sugere? Até um meio copo de água você pode tomar antes, durante e depois, sem problema nenhum. O que a gente não pode é tomar muito líquido, porque o que acontece? O ácido do nosso estômago, ele é termodependente e ele é dependente de diluição. Como assim, doutor? É bem simples de entender. As enzimas, como o ácido clorídrico, elas precisam de 36 a 37 graus para poderem funcionar bem. Se você começa a tacar líquido frio em cima, essa primeira fase do processo da digestão ele não acontece legal. Então eu não usaria líquidos frios ou gelados. Então a gente sempre vai para um café quente, para um chá quente, a gente já usa isso há milhares de anos, né? E a segunda questão é assim, o pH do nosso intestino, o pH médio ali, é na faixa de 1,5 a 2,5. Se você coloca líquidos, você acaba diluindo isso, o que diminui o pH e vai acabar impactando também na sua refeição. Mas assim, ó, sem pirar, tá? Até mais ou menos meio copo de água ali, você pode tomar bem de boa, desde que não seja gelado. A Akemi está perguntando o seguinte: qual o horário para tomar o magnésio 5M? O magnésio 5M, ele tem alguns tipos de magnésio, como o cloreto, por exemplo, chama 5M porque tem 5 tipos de magnésio, e o óxido de magnésio, que são extremamente interessantes para o bom funcionamento do intestino. Então, para a gente melhorar esse intestino, o ideal é que você faça um magnésio depois do café da manhã e um magnésio lá no finalzinho da tarde. Se no final da tarde você puder jantar, melhor ainda.
Se você não puder jantar, se a sua janta for um pouco mais tardia, você faz mesmo assim o magnésio lá por 5, 6 horas da tarde, porque aí ele vai ajudar o teu intestino e vai ajudar também você em relação ao sono. A Laura está perguntando o seguinte: meu intestino é solto já há alguns anos. Como faço para ter fezes normais? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Quando a gente ouve alguém falar assim, eu vou no banheiro 4, 5 vezes por dia, você já sabe que alguma coisa está errada. Casos em que a pessoa às vezes até tem o início ali das fezes normais, mas logo já vem uma diarreia. Tudo isso indica que esse intestino não está legal. Isso já é um fato. Agora, o que pode estar acontecendo ali? Você pode estar com uma disbiose, você pode estar com uma inflamação intestinal, você pode estar com uma intolerância alimentar, que também faz isso, você pode estar com problema de fígado, você pode estar comendo errado. Então, assim, a gente precisa, o ideal é a gente fazer uma análise mais aprofundada para saber o que está acontecendo. Mas eu diria para você, fazer um ciclo de probióticos, usar mais fibras alimentares, usar o magnésio de boa qualidade, uma glutamina de boa qualidade, para ver se você já melhora em relação a isso. O que eu sugiro a você? Entra no site da minha clínica, fitoclinica.com.br, e marca lá uma consulta com um dos nossos profissionais para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada, porque só com essa informação aqui pode ser 1 milhão de coisas e para cada um o tratamento é diferente. A Paty está perguntando como combater H. pylori e gastrite severa. Paty, são duas coisas, elas podem ou não estar conectadas. A gente já sabe hoje que o H. pylori, o Helicobacter pylori, é uma bactéria que se aloja no tecido do nosso estômago. E quando as condições aqui para ele não são legais, ele começa a liberar uma quantidade muito grande de ureia. Essa ureia, ela lesiona o tecido do estômago e ela pode causar aqui, essa lesão pode levar a uma gastrite. Então a gente precisa saber se essa lesão que você tem é por causa do H. pylori ou se são coisas independentes. O fato é que você tem que tratar as duas. Então, tratamento número 1, batata doce em jejum todos os dias, por pelo menos 40, 50 dias. Você vai pegar a batata doce, vai tirar uma rodela mais ou menos de 2 dedos de grossura, vai bater no liquidificador e vai tomar com tudo de manhã cedo em jejum. Se você puder fazer antes do café da manhã e antes do almoço, melhor. Se você não conseguir, leva a batata doce para o teu trabalho crua, tá? E come ela antes do almoço. Isso vai ajudar o teu estômago a se recuperar. Veja, H. pylori, ela geralmente está instalada porque há um desequilíbrio da acidez do seu estômago. Por incrível que pareça, é a própria acidez do estômago que controla a H. pylori. Só que se eu aumentar a acidez numa pessoa que já tem gastrite, vai dar um problemão. Então a gente precisa tratar essa gastrite primeiro, pelo menos uns 20 dias, para depois fazer um trabalho em cima da H. pylori. De maneira natural, existem vários remédios que você pode utilizar. Você pode procurar um médico gastrologista, gastroenterologista, para ajudar você nesse sentido, ou você pode procurar fazer o tratamento normal, natural primeiro. O que você pode utilizar? O orégano, o tomilho, a melaleuca. São ótimos para isso. Você pode fazer o chá, né, do tomilho, o chá do orégano, e consumir de 3 a 4 vezes por dia uma xícara, cada vez uma xícara, que você vai ter uma ação ali desse orégano de uma maneira muito interessante. O que eu faria também? Depois de pelo menos 20 dias usando a batata doce, você vai pegar uma colher de vinagre de maçã em meio copo de água morna e fazer antes de todas as refeições. Porque o vinagre ajuda a gente a corrigir a acidez do estômago. Corrigindo a acidez do estômago, a gente também vai fazer um combate direto à H. pylori. E uma coisa, gente, interessante que a gente precisa botar na cabeça de uma vez por todas. A H. pylori é uma bactéria nativa do estômago, então não tem como acabar com ela. Você pode usar um antibiótico extremamente forte, que é o tratamento que a gente faz hoje, né? 2 tipos de antibióticos, você toma uma porrada de dia, volta lá, tem H. pylori de novo. Então o problema não é a H. pylori, o problema é o excesso dela no nosso estômago. Isso sim é um problema. A Daiane está perguntando o seguinte: dá para recuperar um intestino há muito tempo doente? A resposta é claro que dá. Só que para a gente recuperar, a gente precisa saber o que está acontecendo de errado ali. Gente, o nosso intestino se renova totalmente a cada 2 semanas. A cada 2 semanas você tem uma oportunidade de ter um intestino mais saudável,
o intestino que funciona melhor. Só que o que acontece? Às vezes a gente não toma água suficiente, está comendo alimentos que atacam esse intestino, você tem uma disbiose que está instalada ali há muito tempo, você tem uma síndrome de intestino irritável, uma colite, uma doença de Crohn. A gente precisa identificar o que é. Então, às vezes a pessoa está sofrendo há anos e não procura o atendimento, não procura assistência de um profissional da área de saúde. Gente, procure, entra lá no meu site fitoclinica.com.br e marca a sua consulta e faz a sua consulta com um profissional nosso lá. O Luciano está perguntando: doutor, quais alimentos regulam a flora intestinal? Comida de verdade. Parece aquela faquinha que aparece assim do corte rápido, mas é exatamente isso. Comida de verdade. Tudo que não é comida de verdade leva à desregulação do nosso intestino. Se você pegar um suco, mas o suco é natural. Não, não é natural, porque não tem pé de suco na natureza. Tem pé de suco? Você conhece pé de suco? Não tem, né? Então não tem suco na natureza. Tem a fruta. Se você pegar pão, não tem pé de pão. Você tem que consumir de maneira mais regulada. A gente não pode exagerar em nada. Não tem açúcar na natureza, não tem refrigerante na natureza. Então comida de verdade. O que ajuda muito em termos de suplementação? A glutamina é extremamente importante. Alguns estudos já indicam o uso da creatina, o açafrão, a cúrcuma longa e tudo que tem fibras. Se você não consome uma boa quantidade de fibras no seu dia a dia, você vai ter falta de bactérias boas no seu intestino. Mas assim, na dúvida, entre em contato com a fitoclinica.com.br e marque o atendimento com um profissional nosso lá, que a gente vai atender você com todo carinho para ver o que está acontecendo e poder ajudar você. E a última pergunta de hoje: doutor, desejo excessivo por doces, o que é que pode ser? Gente, as bactérias que vivem no nosso intestino, elas não só comem o que a gente come, como elas também influenciam o nosso comportamento. Se você consome alguma coisa doce como uma maçã, você consome um amendoim, essas substâncias, elas têm triptofano, por exemplo. O triptofano é a base para a formação de um hormônio da nossa vida que a gente usa muito, que é a serotonina. A serotonina, lá no final do dia, converte em melatonina. Então, você acorda bem e vai dormir bem. O problema é que quando você está com uma disbiose, quando você está com um grupo de bactérias que não são as bactérias que deveriam estar ali, muitas delas acabam pegando esse triptofano e transformando ele em quinurenina. A quinurenina, ela viaja no nosso sistema sanguíneo e quando ela chega no cérebro, ela vai até uma área do nosso cérebro chamado núcleo arqueado e ali ela te dá uma bruta de uma vontade de comer doce. Então a gente já sabe que se a pessoa está com uma vontade absurda de comer doce, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser uma desregulação da sua microbiota intestinal. Se essa vontade aumenta significativamente depois do almoço, à tarde, lá no finalzinho do dia, ela está insuportável, certeza que você está com disbiose e aí você precisa fazer um tratamento dessa microbiota intestinal. Esse é o nosso quadro Júlio Responde aqui no YouTube, lembrando que você que está aqui conosco, sempre assistindo os nossos vídeos, se você quiser sempre receber as nossas atualizações, é só você ativar o sininho que tem aqui embaixo. Aproveita, faz a tua inscrição, compartilha os nossos vídeos com outras pessoas e se você ainda não é inscrito no meu canal lá do Instagram, já se inscreve, porque é por lá que as pessoas sempre fazem as perguntas que eu respondo aqui para você. Um beijo gigante,